E para fechar, a minha preocupação atual em relação a isso aí, eu acho que a gente tem que ter, de fato, não tem como jogar o ônibus contra o carro contra a moto, e normalmente é a moto contra o carro, mas eu acho que tem pelo menos 2 pontos que a gente tem que tomar cuidado. De um lado, do poder público, é que o espaço, o carro continua sendo privado, por enquanto, mas o espaço público ele é público. E o carro, para mim, é quase que, quando você estaciona um carro numa rua, você compra um carro, quando o cara vai comprar um carro da Renault, ele acha que, junto com o carro, ele ganhou 25 metros quadrados de espaço público estacionário imóvel, em qualquer lugar que ele pare na cidade. Ele não ganhou esse direito. Ele ganhou o direito de ter aquela 1 tonelada de aço e motor. Para você ter o direito de usar o espaço público, você vai ter que pagar. E você pode pagar, em parte, imposto, mas parte em tirar estacionamento de rua e cobrar estacionamento na rua. Enfim, o sistema viário não é produzido pela indústria. Daí é aquela diferença do uso e a posse. E o grande problema, para fechar, em relação a isso, que é o segundo ponto, é que, como a gente tem esse tipo de consumidor no Brasil, e para voltar ao primeiro ponto que eu falei, é quando a gente transforma o cidadão... parece um discurso de esquerda, né? Eu não sou de extrema esquerda, mas presta atenção. Mas quando a gente transforma o cidadão em consumidor, não a lógica do cidadão em lógica do consumidor, isso pode ter um problema sério. Então, se a gente voltar naquele exemplo, que no Conselho da Cidade alguém falou, puxa vida, mas vocês estão ingênuos discutindo transporte público e tal, porque o ano que vem, nas eleições para prefeito de Curitiba, vai ter mais carro do que eleitor. Então, é essa pessoa que vai pesar. E isso pode ser um choque para nós. E a gente tem que, de alguma maneira, se mobilizar. De um lado, eu acho que a mobilização ativista é importante, a mobilização técnica é importante e a mobilização da indústria, inclusive, seja ela do ônibus, transporte público, seja do carro, de mostrar que, olha, há uma distinção. Só mostrando essa distinção, há uma distinção entre posse e uso, e o uso é de um espaço público coletivo, já é um primeiro passo de discussão aberta. Ok. Eu vejo que, fazendo aqui o papel do que não entende muito do assunto, obviamente que não tínhamos a intenção de sair daqui com nenhuma fórmula mágica. Poderia até acontecer, né? Vai que a gente descobre alguma coisa, mas não era essa a ideia. A ideia era simplesmente colocar na balança pontos de vistas de quem representam até interesses diferentes, né? Como disse o Alain, não existiriam montadoras se não tivesse gente querendo comprar carro, né? E o Fábio trouxe, olha, mas ao mesmo tempo as pessoas meio que são levadas a isso, porque quem deveria fornecer oportunidade de deslocamento, que é a cidade, acaba não fazendo isso de forma adequada, né? E também não é o caso de falar só que, enfim, a cidade é culpada, porque, né, tem o hábito das pessoas, tem a questão da comodidade. A gente vive numa cidade que tem um clima complicadíssimo, né? Eu ando de bicicleta. As pessoas falam que eu sou maluco, mas como é que você anda de bicicleta? É muito frio, você anda 2 meses por ano, né? Agora começa, termina em fevereiro, passou o carnaval, você volta para o carro. Porque é realmente complicado. Tem fatores que a gente precisa levar em consideração na hora de discutir, por exemplo, o trânsito em Curitiba, né? Agora, é claro que colocar a ciclofaixa do lado esquerdo aí já é um papo... aí é meio complicado. Aí até eu que não conheço o código de trânsito, sei que o negócio não é muito por aí. Eu queria fechar fazendo um comentário, porque eu acho que você me deu o gancho, eu estive no Rio há umas 2 semanas e, enfim, o Rio para táxi é um caos, né? Eu não sei se alguém já precisou de táxi no Rio. Ou você liga e pede, ou você não acha táxi lá, né? Enfim, eu tinha ido num evento lá e precisei de um táxi e não consegui um táxi. E aí eu encontrei um taxista parado e ele estava esperando uma pessoa e comecei a conversar com ele. E ele estava indignado, né? Isso foi 2 semanas depois do Rock in Rio. E porque ele disse que os taxistas e os moradores do Rio estavam indignados porque durante o Rock in Rio a prefeitura proibiu carros na região. Parece que eles montaram um perímetro de 4 quilômetros e as pessoas só podiam chegar na porta lá do lugar de ônibus. Então fizeram uma série de linhas, parece que estava bem feito o negócio. Era um teste para a Olimpíada já.
Mas a cidade se mobilizou contra aquilo, que absurdo, o táxi não pode chegar, então a pessoa pegava um táxi e ele largava, ela tinha que caminhar 4 quilômetros, às vezes largava no meio de uma favela ainda, né? A pessoa ia de carro, ela não podia parar, ela tinha que parar o carro e andar 4 quilômetros. Então, isso foi uma mudança de paradigma tão grande para a cidade que as pessoas não se... Então, o taxista estava me falando aquilo, eu fiquei pensando exatamente isso, falei, puxa, mas que coisa bacana, né? Mas o cara, ele estava achando um absurdo. A prefeitura estava tirando o direito de trabalhar, ele falava para mim, que é o que você estava dizendo agora das liberdades, né? Mas fica claro, pelo que vocês falaram, e o Alan, tanto o Alan quanto o Fábio, que ou a gente parte para esse tipo de iniciativa mais polêmica e vamos fazer e ver o que dá, ou a gente não vai sair do lugar, né? Então, é uma iniciativa polêmica, sem dúvida que é, mas funcionou, né? As pessoas que pegaram o ônibus para ir ao Rock in Rio disseram que foi perfeito. Deixava na porta, saía, não precisava esperar mais do que 10 minutos para pegar um transporte, deslocamento para todos os lugares da cidade. Então, o Rio é uma zona e lá foi possível fazer isso, né? E eram brasileiros que estavam indo lá, não eram franceses, porque na Olimpíada tem muito isso, né? Você acaba fazendo uma coisa para às vezes nem o brasileiro aproveitar, no caso, né? É o estrangeiro que vai. E aí depois desmonta tudo, que é o que a gente está vendo que vai acontecer na Copa aqui, né? Cria-se uma estrutura provisória e depois desmonta. E, claro. Pode vir, é bom você falar, senão não pega a tua voz aqui. E aí a gente encerra. Vamos ouvir o poder público instituído. Nem tanto poder assim. Tudo bem? Só complementar um pouco, como ficou bastante nessa questão assim, de restrições urbanas, se deve entrar em algumas ações assim, mais no não, né? Eu tenho uma visão assim, bem clara que hoje, por exemplo, o rodízio em Curitiba seria muito ruim para a nossa cidade. Por mais que seja um enfrentamento ao carro, não me parece um enfrentamento inteligente. Por que isso? Ao colocar lá, por exemplo, a placa 2 e 6 não podem andar na segunda-feira. Quem tem poder aquisitivo vai lá na Renault e compra mais um carro, com a placa 8 no final. Então, você acaba aumentando a quantidade de carros na cidade e não restringindo a mobilidade na forma assim, de carro mesmo, daqueles que têm poder aquisitivo, apenas daqueles que têm o seu único carro na família. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, só porque acaba... Puxa, precisamos restringir o automóvel. Quais são as soluções pelo mundo? Rodízio. Rodízio, talvez, em São Paulo, que é caótico mesmo. Se não fizer isso, trava a cidade, não anda. Curitiba tem seus problemas, mas ainda é possível desenvolver algumas soluções. Acho que nesse momento, ou nos próximos, aí, pelo menos 10 anos, a gente não pode nem pensar em rodízio. E qual que é a solução, assim? Claro que ninguém tem essa solução, como foi bem dito por você, porque senão a gente já teria resolvido esse problema. Mas, assim, um caminho para a cidade de Curitiba é talvez fazer sim o que está sendo feito em Paris, neste momento. Qual que é o projeto lá? Além do Velib, que é essas bicicletas a cada 300 metros, que você pode, inclusive na primeira meia hora, andar de graça, né? O sistema público-privado, mas a primeira meia hora, até para incentivar novos ciclistas, você não paga nada. Depois começa a pagar um pouco no cartão o uso da bicicleta. Mas o mais fantástico disso, no caso da bicicleta, é que a cada 300 metros você vai achar um ponto para estacioná-la ou para pegar uma nova bicicleta, enfim. Você tem uma rede integrada, inclusive, com os outros modais, como metrô e estacionamentos de carro. No caso de Curitiba, além disso, que a gente está atrasado em relação à bicicleta, quando faz a ciclovia, e não seja por falta de aviso, porque neste evento que nós fizemos lá na Câmara, o Rafael está de prova, o Antônio Miranda deixou bem claro e questionou a Prefeitura de São Paulo, que estava lá, que tinha errado também no lado da rua, e o IPUC estava presente no evento, escutou que não podia ser do lado esquerdo, que tinha que ser do lado direito. Eu não entendi o erro também. Isso a gente vai fazendo pedindo informação. Mas voltando só, senão vou perder ali no raciocínio e vou me alongar muito, lá em Paris, nesse momento, hoje já tem aluguéis de carro. Nesse mesmo conceito do velho da bicicleta, foi colocado agora, já está em operação, os carros elétricos, que você também pode pegar num ponto, parar em outro, e ele continua nesta rede circulando. Qual que é a vantagem disso?